Oh, Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é Marcos, mas é uma verdade. Aleluias. Marcos no 35, Jesus acalma uma tempestade. É tanta tempestade nesses dias, que eu estou investindo algumas mensagens, para você entender melhor como encarar as tempestades da vida. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se o quê? Grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, fazendo o quê? Dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, eles disseram: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? É o Deus único, poderoso, soberano, fiel, inigualável, incomparável, cheio de glória, digno de toda honra, glória e louvor. Estamos aqui, Senhor, agora para aprender contigo, aprender com a tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, Senhor amado. Toca nossa alma, Senhor amado. E tira-nos, Senhor amado, toda influência, Senhor, que possa nos distrair, nos atrapalhar nesta manhã, para que Tu possas falar diretamente aos nossos corações, abençoar nossas vidas, Senhor amado, e acalmar as tempestades. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Está muito baixo. Aleluia. Semana passada nós aprendemos sobre a tribulação que nós podemos evitar. A tribulação que você pode evitar. E a causa é quando você está em desobediência. Vimos que uma grande tempestade entrou no barco de Jonas porque ele estava em desobediência. Vimos que o filho pródigo enfrentou uma grande crise, ficou junto com os porcos, comendo junto com eles. Por quê? Porque eles também estavam em desobediência. Vimos também que toda pessoa que não perdoa fica na mão dos verdugos e fica passando por tribulações de alma. Para essas três coisas, embora realizar seja difícil, mas a solução é bem clara. A solução é voltar para os caminhos do Senhor. A solução é arrependimento. Nesse tipo de tribulação, não adianta você exercer poder. Nesse tipo de tribulação, não adianta você tentar repreender. Nesse tipo de tribulação, mesmo que você venha orar, se você não perdoar, por exemplo, o mal continuará ali, porque está escrito na palavra. Hoje eu quero falar de um outro tipo de tribulação. Uma, a da semana passada, é que você pode evitar, e a hoje é o que você deve enfrentar. Há tribulações que você precisa enfrentar. Batem à porta da tua casa sem dar licença, uma má notícia, um relatório médico, uma carta de demissão, um problema familiar novo que arrebenta, entra no teu lar e te pega muitas vezes surpreendido.
E se você é uma pessoa que está andando, procurando andar nos caminhos do Senhor, esse é o tipo de tempestade, é o tipo de tribulação que você precisa aprender a enfrentar. Não evitar, porque você não tem nem como evitar mais, porque você está andando já no caminho do Senhor. Essa é a tribulação que ocorre quando nós estamos tentando fazer a vontade de Deus. Muita gente acha que está acontecendo um monte de coisa na minha vida, é porque eu estou fora da vontade de Deus. Nem sempre. A oposição à vontade de Deus existe. O inimigo, o mundo jaz no maligno. E Jesus ensinou, se eles me perseguiram, se o mundo me odeia, se vocês estiverem na minha vontade, se vocês estiverem fazendo o que eu ensino, é bem provável, para não dizer certamente, que vocês também serão perseguidos, que vocês também terão que enfrentar oposição. Toda vez que Deus dá uma coisa nova, por exemplo, para a gente fazer aqui na igreja, a gente fica maravilhado e tenta colocar, e muitas vezes, não todas, mas muitas vezes você começa a realizar, começa a implantar, e vem uma baita de uma oposição, querendo fazer que você desista. Esse é o momento de ir em frente, esse é o momento de enfrentar. Então hoje nós vamos tomar como base essa passagem tão maravilhosa, que eu faço um resumo. Jesus estava cansado, Jesus era homem também, homem Deus, estava cansado, e ele queria se isolar, ele queria descansar, ele disse, vamos pegar o barco, vamos para outra margem. E eles obedecem ao Senhor, e portanto, estão na vontade do Senhor, eles obedecem ao Senhor, caminham, e depois de um certo tempo, diz a palavra do Senhor, que se levanta um grande temporal. Quando se levanta, é porque parece que o tempo não estava dizendo isso, mas de repente vem um sopro, um vento muito grande, e muda a situação, e vem esse temporal grandioso. Aqueles discípulos, que muitos deles eram pescadores, estavam acostumados com esse mar, e aí tentaram resolver o problema com suas forças só, e não conseguindo, e notaram que apesar do grande temporal, Jesus Cristo estava onde? Dormindo, ele estava dormindo no barco. Então, eles ficaram, como muitas vezes nós ficamos, quando Deus não responde às nossas orações. Eles ficaram meio enfurecidos, meio chateados, meio zangados com o Senhor, foram lá, despertaram ele, disseram, será que você não se importa com o que nós estamos passando? E Jesus então levantou, despertou, repreendeu, exerceu autoridade sobre aquela tempestade, e aquela tempestade parou. Se parasse aqui, estava tão linda a história dos discípulos, porque está escrito, e a gente já aprendeu, que toda vez que a gente tem uma grande tribulação nas nossas vidas, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o que é? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, Ele me sustentará. Quem é que vai solucionar o teu problema? Quem é que vai te ajudar a passar pela tempestade? Quem é? Aleluias! Então, se você parasse aqui no versículo 39, todos os discípulos estavam alegres, porque cessou a tempestade. Da tempestade virou em calmaria. Então, todos eles estavam esperando que Jesus desse uma palavra maravilhosa. Obrigado, Pedro, você é um homem de fé, você veio aqui, me acordou para que essa tempestade pudesse ser paralisada. Mas Jesus faz exatamente o contrário. Jesus dá um puxão de orelha. No versículo 40 ele diz então, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Pedro deve ter ouvido aquilo ali e ficado meio
que está acontecendo aqui? Eu acho que ele já deve estar meio, não acordou direito, ele deve estar meio zangado com a gente, porque a gente acordou ele. Não. Jesus apenas está querendo ensinar aos discípulos, está querendo ensinar a sua igreja, que ia ler isso aí, grandes lições com essa passagem. Por que vocês são tímidos? Por que vocês, em Mateus diz, por que vocês são homens de pequena fé? E eles, vendo tudo isso, vendo que o mar tinha se acalmado, ficaram atemorizados e perguntaram: quem é esse que até o mar obedece, até o vento obedece? Quem é esse, irmãos? É um Jesus poderoso que habita no teu barco, aleluia. É esse poderoso que hoje está aqui. É esse poderoso que hoje quer falar com você. É esse poderoso que quer hoje te ensinar, como ensinou a Pedro e aqueles discípulos. Não só a enfrentar uma tribulação, mas vencer a tribulação e chegar ao seu destino. No início do capítulo 5 diz que eles, entremente, chegaram ao seu destino, chegaram a outra margem. Eles obedeceram à vontade de Deus. A vontade de Deus foi executada. Deus quer realizar a sua vontade na tua vida, aleluias. E Ele hoje quer te ensinar, porque muitas vezes vai começar a se levantar, grande temporal, mas creia, Jesus é contigo, creia, Jesus está no barco, creia, vai ter momentos que você vai ter que fazer algo que só Jesus vai te ensinar hoje aqui. E você começa a abrir os teus ouvidos, os ouvidos físicos, mas principalmente os ouvidos espirituais. Eu te peço agora, começa a se ligar, você que está em casa, não se distrai mais, porque é hora que Jesus quer falar conosco, no nome de Jesus. Eu entrego todas essas vidas que estão, Senhor, ouvindo essa mensagem. Fala diretamente ao coração delas, em nome de Jesus. Primeira descrição em 5 versículos. 35 e 36. Vamos para outra margem. 37. Grande temporal. O barco parece que vai afundar. Parece que teu barco está afundando aí, amado. Jesus está dormindo. Será que ele não se importa? Jesus acorda, repreende a tempestade. E a bonança vem. E ele chega no outro lado. Homens de pequena fé. Que Deus é esse? Quem é esse? Tudo isso, não sei se terei tempo para entrar em todos, mas se eu não conseguir, você em casa, continue refletindo sobre essa palavra. E a primeira coisa, deixa eu fazer uma brincadeirazinha aqui que ajuda. Tu sabes como era Pedro? O Pedro não levava coisa para casa não, né? Eu acho que depois que ele ouviu isso de Jesus, quando eles chegaram na outra margem, ele deve ter chegado assim, no próprio barco ainda, na travessia, ele deve falar: Jesus, não estou entendendo. Primeiro tu dorme, no meio de uma tempestade, depois a gente te acorda, e tu ainda dizes que nós somos homens de pequena fé? O que está acontecendo? E Jesus, como sempre, está ensinando e começa a falar com Pedro. A primeira coisa é dormir na tempestade. Pedro, eu quero te ensinar algumas coisas. E a primeira delas é que você precisa aprender a dormir durante uma tempestade. Porque se você não dormir, fisicamente dormir, durante uma tempestade, se você começar a ficar preocupado a ponto de não dormir, você, quando acordar, você, dia após dia, não terá condições de enfrentar a tempestade que está diante de você. Você vai perder totalmente a direção. Você, como cansado está, não ouve nem direito a minha voz. O corpo precisa de descanso. Salmo 4, versículo 8,
Se for rápido, não precisa abrir, vai vir na tela. Mas se não for, é bom que você na tua Bíblia possa sublinhar. Esse é o tipo de versículo que a gente sublinha. Diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Quem consegue deitar e pegar no sono aqui, hein? Eu sei. Em paz, qual é o tamanho do remédio que você toma? Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Senhor, porque o Senhor, só Tu podes me fazer repousar seguro. Por quê? Porque eu confio em Ti. Por quê? Porque eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Por quê? Porque eu sei que essa tempestade é muito grande e eu não consigo resolver com as minhas forças. Por isso, esse é o momento de eu descansar, porque amanhã eu tenho que acordar e eu talvez tenha algo a fazer, talvez eu tenha algo a enfrentar, talvez eu tenha que colocar a minha fé em ação, talvez eu tenha que ter a minha cabeça bem organizada. Por isso eu preciso dormir. Eu entrego essa noite nas Tuas mãos e eu sei que não dormita o anjo do Senhor. Eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Eu sei que até toda e qualquer ataque das trevas só chegará contra mim, se Tu permitires. Não cai um fio do meu cabelo sem a Tua permissão. Eu sou Teu e Tu és meu. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Eu vou descansar na sombra do Onipotente. Aleluias! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como é que é? A sombra do Onipotente. O que ele vai fazer? Descansará. Pedro, aprende a descansar na força do Deus que você serve. Ximenes aprende. Reinaldo aprende a descansar. Essa é a primeira lição. E Pedro aprendeu a lição. Muito tempo depois, Jesus já tinha ido embora em Atos 12. Venha comigo em Atos 12. Rapidamente, Pedro estava na prisão, já tinham matado Tiago. Mataram Tiago à espada, degolaram Tiago. Pedro era o próximo. Estava na prisão, cheio de gente ao redor dele, cheio de soldado, ele estava todo preso. E olha o que a palavra diz, o que ele estava fazendo. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, o que Pedro fazia? Estava preocupado, andando para lá e para cá. Ele não podia nem andar, estava acorrentado. Pedro dormia. Há momentos que você precisa dormir, o teu corpo não aguenta. Jesus ensinou isso para ele, ensina isso para você, ensina. Não adianta só a preocupação não resolve nada. Aleluia. 2, eu estava dormindo, sim, e você pergunta, Pedro, se eu não me importo. Eu me importo com vocês, Pedro. Eu me importo com todos vocês. Eu amo todos vocês. E a maior prova de que eu amo cada um de vocês é que eu vou subir lá naquela cruz por vocês. Eu vou entregar a minha vida naquela cruz por vocês. O meu sangue vai ser derramado por vocês. Eu vou comprar a salvação para vocês. Vocês que eram servos de um senhor desse mundo, eu vou lá e vou pagar o preço e vou liberar vocês. Conhecereis a verdade vos libertará e vocês não serão mais escravos. Eu vou transformar cada um de vocês em filhos de Deus, em filhos amados do próprio Deus, do próprio Criador dos céus e da terra. Por isso, meu amigo Pedro, por isso, meu amigo Cury, meu amigo Charles, meu amigo Reinaldo, mesmo quando parecer que eu não estou me importando, saiba que na verdade eu me importo sim, eu me entristeço
compadeço com a tua dor, eu estou do teu lado, eu vou te fortalecer, eu estarei todos os dias até a consumação dos tempos do seu lado, mesmo durante a tribulação. Todos já aprenderam aqui que Deus não nos tira da tribulação muitas vezes, mas Deus está conosco na tribulação, Ele nos dá força na tribulação, Ele nos dá vitória na tribulação, e hoje Ele diz à igreja: essa tempestade vai passar, você vai chegar para o outro lado da margem, e você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Você já aprendeu que precisa dormir? Você já aprendeu que Jesus Cristo, mesmo quando parece que está dormindo, Ele está do teu lado. Conte com Ele. Fale com Ele. E Ele levanta, quarto ponto. Não, eu vou para o terceiro primeiro. Vou para o outro, vou inverter. Homens de pequena fé. E Jesus, mestre, rabino, como é que o senhor levanta e diz homens de pequena fé? Nós enfrentamos o tufão. E chegamos a ti porque sabemos que nós ali não podíamos resolver. Por isso te acordamos para fazer algo. O senhor diz que nós não temos fé. Toda vez que você estiver fazendo a vontade do Senhor Jesus, toda vez que você estiver enfrentando esse tipo de tribulação, você vai aprender uma lição nova. Muitas vezes, você vai ter mais do que resistir ao diabo, você vai ter que ordenar ao diabo. Mais do que resistir à doença, e muitas vezes se acomodar e dizer: é a vontade de Deus. Nem sempre. E eu te digo, a maioria das vezes não é. Ao invés de se acomodar, você vai ter que se revestir para comandar essa doença, para fazer a oração da fé, para fazer a oração do comando, para fazer, exercer a autoridade que Deus te deu. Pedro, como é que nós começamos essa viagem? Por uma palavra tua, Jesus. Tu disseste: vamos para outra margem. Ah, Pedro, você já era para entender um pouquinho melhor. Você lembra, Pedro, em Lucas 5, naquela pesca maravilhosa, que você tentou para lá, tentou para cá, não vinha peixe nenhum. Você nem me conhecia ainda direito. Eu cheguei para você e disse: joga de novo a rede ali. E o que você falou naquele dia? Jesus, não dá, eu sou um grande pescador, mas eu vou fazer, quem puder coloca aí, Lucas 5. Mas eu vou fazer segundo a tua palavra. E quando você agiu segundo a minha palavra, o que aconteceu, Pedro? Um milagre. Ah, Pedro. Quando vocês agem segundo a minha palavra tem poder, a minha palavra é vida. A minha palavra que você declara, toma para você e executa e ordena, tem poder para mudar o ambiente, para gerar milagres, para trazer aquilo que está no reino invisível para o reino visível. Pedro, eu estava dormindo para o reino físico, mas eu jamais durmo para o reino espiritual. Pedro, vocês estavam totalmente acordados, olhando para o reino físico, mas ainda não despertaram, que há um reino espiritual, que vocês têm inimigos, que querem destruir vocês.
E nem sempre, Pedro, você vai chegar e simplesmente dizer: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Não, Pedro. Você vai ser um dos discípulos, você vai ser um que vai fazer diferença. Pedro, se você quer fazer diferença, você precisa entender que a obra de Deus é realizada em parceria. Eu e o Espírito do Senhor contigo. Eu criei a igreja, eu criei o homem para dominar sobre a terra. Se Deus quisesse fazer todas as coisas, Ele enviaria um monte de anjo, fazia tudo e acabava com a conversa. Não, Ele quer trabalhar na terra através da sua igreja. Ele quer trabalhar na terra através de mim. Ele quer trabalhar na terra através de você. Pedro, vai chegar um tempo que você precisa ordenar, exercer a autoridade que eu vou te dar. Galeno, vai chegar esse tempo. Já chegou. Edina já chegou. Cláudio já chegou. Reinaldo já chegou. Maria já chegou. Marlon, já chegou o tempo. Ali naquela pesca ainda não tinha chegado o tempo, porque o Espírito de Deus, Jesus não tinha ido ainda, não tinha subido. Não tinha sido derramado o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo habita em cada um de nós. Habita para quê? Para desfazer a missão do Senhor. Para desfazer as obras do maligno. Para cumprir a vontade de Deus. Para fazer diferença nessa terra. Não é apenas para chegar, e eu não sou contra, e é claro, a Bíblia tem momentos que você tem que chegar a Jesus e tem que falar com Ele. Lembra, já ensinei aqui, tem 2 tipos de sacerdócio que a gente exerce. O sacerdócio santo, quando nós estamos separados, falando com Deus. Mas tem um momento em que você precisa, o sacerdócio real. Você é um representante do Rei dos Reis. E você precisa levantar dos teus joelhos ali. E aquilo que Ele depositou em você, todo o poder, toda a autoridade, você levanta e ordena que o inimigo se retire, que a doença se retire, em nome de Jesus. Está todo mundo tão distante, né, minha irmã? Ah, não estou brincando. Vamos para outra margem. Como diria um jogador, vamos para outro patamar. Vamos para outro degrau. Vamos crescer. Vamos fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Deus vai fazer algumas coisas, mas outras Ele vai esperar que a gente faça. Talvez você está dizendo, Jesus não me ouve, Deus não me responde. Talvez Deus esteja esperando você atuar. Jesus, quando encontrava uma oposição como essa, ele não chegava e dizia assim: meu Deus, vem e repreende esse vento agora. Ele sabia que estava na vontade de Deus. E pumba! Pedro aprendeu a lição. Pedro aprendeu a lição. E Pedro repreendeu. Lembra? Logo o primeiro milagre que está escrito em João, ele passa ali, está aquele coxo ali pedindo esmola. Ele não chegou, ajoelhou e disse: meu Senhor, vem aqui e cura esse homem agora, tem misericórdia. Não. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Levanta e anda em nome de Jesus. Nossa. Mas como é que ele sabia, pastor, que era a vontade de Jesus? Bom, em primeiro lugar, que ele estava em intimidade absoluta com o Espírito Santo. Em primeiro lugar. E em primeiro lugar também, os dois são juntos. Outra coisa que ele sabia, ele tinha uma palavra de Deus para ele. Quem tem uma palavra do Senhor para você? Se você não tem uma palavra do Senhor para você, eu tenho um monte de palavra do Senhor para você. Está aqui, ó. E a palavra que ele deu a todos os discípulos, leia comigo Mateus 10, versículo 8.
quando ele está chamando os apóstolos para operar, para fazer. Esse é um versículo que eu gosto muito. Ele falou o quê? Peçam a Deus para curar os enfermos. Peçam a Deus para ressuscitar os mortos. Peçam a Deus para purificar os leprosos. Peçam a Deus para expelir os demônios. E de graça recebestes, de graça dai. Não. Ele não fez isso. Porque ele estava para exercer, eles deveriam aprender a exercer a autoridade que Deus estava colocando sobre a vida deles. E qual é a vontade do Pai? É que o enfermo seja curado. Então, curado, ora, cura em nome de Jesus. Ressuscitar mortos, bom, você vai aprender comigo semana que vem, por que hoje é só a introdução, por que então a gente não ressuscita mortos? Por que a gente não cura tanto? Semana que vem. Hoje eu quero apenas mostrar a você o que Deus espera de nós. Agora, você entende que talvez se Jesus chegasse aqui, olhando para essas tempestades que nós estamos passando, e a gente chegando perto deles, diz, acorda Jesus, me ajuda por favor, acorda Jesus, me ajuda por favor, sabe que você está, ele talvez te ajude, porque ele te ama. Muitas vezes ele vai chegar e vai fazer com a tempestade, mas ele vai dizer no final, homens de pequena fé, igreja de pequena fé, pastor de pequena fé, eu mandei vocês fazerem, segundo a minha palavra, vai, segundo a minha palavra, não estou falando da outra tribulação da semana passada, o cara está todo desenrolado, todo em desobediência, vai repreender, vai levar uma lambada, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. O demônio é inimigo, desfazer. Jesus se manifestou, 1 de João, nesse mundo para desfazer as obras do inimigo. E você e eu somos aqueles que somos representantes dele aqui, embaixadores dele aqui, continuando essa obra de implantação do reino e de pregação do evangelho. E a nossa vida deve estar em sintonia, em harmonia, naquilo que Jesus falou para que seus discípulos fizessem, com aquilo que ele fazia. Ele é a nossa teologia, ele é o nosso modelo de homem nessa terra, nosso modelo de homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer sacudir cada um de nós. Mas pastor, eu sou assim, eu sou assado. Não importa se você é assado ou se você é assim. O importa é quem Jesus Cristo é, se você crê nele e se você faz aquilo que ele te manda. É pela fé. O poder está disponível. Você só recebe pela fé. O poder não é teu. O poder é do Espírito Santo de Deus. O poder é de Jesus Cristo na tua vida. Por favor, não engaveta o poder. Claro que você precisa de palavra e transformação. Essa igreja já entendeu o que nós pregamos. É palavra e poder. Não engaveta nem a palavra, nem o poder. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Atos 9. Pedro aprendeu a lição. Tinha um cara chamado Enéas que estava doente. 9:32, passando Pedro por toda parte, desceu também os santos que habitavam em Lida. Encontrou ali o quê? Certo homem chamado, alguém está comigo? 9:33. Que havia 8 anos jazia de cama, pois era o quê? Paralítico.
Disse-lhe, Pedro chegou, se ajoelhou e disse: Senhor Jesus, será que eu devo curar Enéas? Ou, Senhor Jesus, cura Enéas, em nome de Jesus. Não. O que ele fez? A oração de comando, a oração da fé. Ele exerceu a autoridade que estava sobre ele. E ele diz: levanta-te, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente, o quê? Se levantou, em nome de Jesus. Pode dar glória a todo mundo aí por essa, poxa. Tu és digno de tudo. Quem pode dizer, tu és digno de tudo, Senhor? Aleluia. Pedro aprendeu a lição. Pedro aprendeu a dormir na tempestade. Pedro aprendeu que Jesus está sempre com ele, mesmo nos momentos mais difíceis, até na prisão. E Pedro aprendeu que tem momento que é preciso usar a autoridade que Deus te deu, no nome do Senhor Jesus. Se você está fazendo a vontade do Senhor, exerce a autoridade que Ele te deu. Não temas, Deus é contigo. Se tu tens uma vida separada para Deus, não temas nada e comece a guerrear. Tu és um guerreiro de Deus. Tu és um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus. A tua oração tem que movimentar o reino do Espírito, tem que fazer o inimigo tremer. Hoje, muitas vezes, nós estamos nos comportando como prisioneiros de guerra. Sabe o que é um prisioneiro de guerra? O cara que te aprisionou te coloca certas condições. E se você obedecer aquelas condições ali, ele te deixa ali mesmo. Ah, tudo bem. Você vai ter o quê? 2 refeições diárias, 3 refeições diárias. Você pode ir até ali, até aqui. E a gente aceita. Mas Jesus não me libertou para isso, não. O reino das trevas não pode me aprisionar, a menos que Ele queira. E tem hora que eu pergunto a Ele, o que é para fazer agora? É para curar? Ah, se Ele não disser que não é para curar, a palavra diz que é para curar. Porque pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Rapaz, tem hora que chega a morte da pessoa? Claro! Não estou falando sobre isso. Eu não estou falando que todas as pessoas serão curadas. Eu estou falando que muito mais pessoas serão curadas do que estão sendo agora. Aquelas que o Senhor está esperando que você haja. Senhor, cura José. Cristian, cura José. Senhor, cura José. Ele diz para você, estou esperando que você faça a oração de comando. Quando é que você vai fazer? Senhor, cura José, Senhor, cura José. Nem todas as curas são feitas assim. Nós vamos estudar isso a partir de agora. Existem diversas causas. Como eu falei, por exemplo, não adianta ficar cura fulano, se ele está cheio de amargura. Não adianta, é escrito. Você tem que conhecer a palavra e o poder. Aleluia. Pedro aprendeu. E você já aprendeu? Vamos descansar no Senhor? Vamos confiar que Ele está junto de nós? Na tribulação que você está passando, parece que Ele está dormindo? Não, Ele está muitas vezes querendo que você desperte. Quem está dormindo muitas vezes é a igreja. Jesus está esperando que a gente desperte. E está deixando a tempestade ficar maior. Para ver se a gente não toma jeito, levanta e diz, eu não consigo mais. Ah, então tá bom. Agora eu vou te ensinar. É assim. No nome de Jesus Cristo. Quando a tempestade é na vontade de Deus, você precisa enfrentar. Vou resumir. Lembre-se
Jesus está sempre no teu barco. Jesus se importa. É necessário, muitas vezes, exercer autoridade. A pergunta que eu te faço é: quem vai fazer isso? Pedro tinha uma palavra, vai para o outro lado. Ele tinha Jesus no barco, e ele tinha uma tempestade. Ele despertou Jesus, e Jesus acalmou a tempestade e ensinou a ele. Muitas vezes esse não é um modelo. Você tem a palavra, e quando vier uma palavra específica, se agarra nela. Você tem Jesus não no barco, mais do que no barco. Você tem Jesus dentro de você. E muitas vezes, o Espírito Santo está dentro de você, e muitas vezes você deixa, entre aspas, o Espírito Santo dormindo. Quem é que vai repreender? Desperta. Desperta você. É pelo poder desse que habita em você. É o poder da palavra dele. É que você vai levantar as mãos, e você vai interceder, e você vai ordenar. E você vai ordenar até esses montes que se movam no local, e eles vão mudar em nome de Jesus. Fecha teus olhos e reflita. Que tipo de tempestade você está passando? Você tem procurado fazer a vontade do Senhor? Você recebeu uma palavra de Deus, uma direção de Deus para a tua vida? E aí veio o temporal de tudo que é lado? Jesus não está apenas no barco, Ele está dentro de você, através do Espírito Santo. Ele não está dormindo, Ele está consciente do que está acontecendo. Talvez você esteja dormindo para o reino espiritual que existe. Se você tem dúvidas da vontade de Deus, pede uma palavra para Ele. Porque você só vai ordenar em harmonia com a palavra de Deus. Quem vai repreender essa tempestade? Pastor, eu ainda não tenho fé para isso. Peça, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ele quer que a vontade de Deus seja realizada. Jesus Cristo ensinou: venha teu reino, faça-se a tua vontade. Traz a vontade do Senhor do céu para a terra, que muitos sejam curados, que muitos sejam libertos. A palavra do Senhor Jesus para você você está no meio dessa tempestade, mas você vai passar por essa tempestade.
com a ajuda do Senhor. E Deus vai revestir você ou alguém do teu lado para repreender tudo isso no nome de Jesus. Quem é esse que tudo pode? Quem é esse que a palavra tem poder? Quem é esse cuja palavra traz vida onde não havia vida? Traz à existência aquilo que não existia. Traz do invisível para o reino invisível. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Jesus Cristo que você serve. Esse é o Espírito Santo que habita dentro de você. Hoje o Senhor está depositando dentro de você algo maravilhoso que é a vontade dEle. E Ele está te preparando para enfrentar a oposição que também está ao seu redor. E Ele está dizendo que você vai ultrapassar, que a tempestade vai virar bonança, que você vai chegar ao seu destino e que você vai experimentar a boa vontade de Deus, perfeita e agradável na tua vida. E uma coisa mais que eu esqueci aqui: existiam vários barcos naquela tempestade. O barco do Senhor Jesus acalmou a tempestade, e outros barcos serão beneficiados. A tua fé, quando você começar a exercer a tua fé, quando você começar a exercer a autoridade que Deus te deu, não só a tua vida, a tua família será ricamente abençoada, os teus vizinhos serão ricamente abençoados, a tua igreja será ricamente abençoada, em nome de Jesus. Feche seus olhos e abra suas mãos se puder. Fique de pé. Só um coração cheio do Espírito tem capacitação para repreender, para fazer a voz de comando. Só que o Espírito do Senhor agora se derrame nesse lugar. Se derrame sobre a tua vida. Ele está aí. Começa a receber a maravilha da presença de Deus. Não é um vento da tempestade, agora é um vento suave, que começa a penetrar. Flui, Senhor. Flui, Espírito Santo. Enche teus filhos, meus irmãos. Enche-nos, Senhor, para ser guerreiros, Pai. Para exercer autoridade. Enche, Senhor. Há uma mulher do meu lado direito, o Senhor está falando. Você fala, e nada tem acontecido. Hoje o Senhor te ensina. Repreende no Espírito. Repreende no Espírito. Repreende no Espírito. E essa tempestade vai passar. Se alguém recebeu uma palavra específica do Senhor, vai para o meio do corredor agora. Alguém? Deus falou com você de forma específica. Aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Quando Deus fala é porque Ele quer executar. Eu quero que primeiro você ordene que a vontade de Deus seja executada na tua vida.
Ore comigo. Senhor, eu recebo essa palavra e vou agir de acordo com a tua palavra. E vou exercer a autoridade para que essa palavra se cumpra na minha vida. Em nome de Jesus. Recebe, você que está em pé no meio. Você que recebeu a palavra. Que a palavra se cumpra agora. E que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toda oposição caia por terra agora. Toda ação maligna contra essas moças, que sejam desfeitas agora no reino do Espírito, em nome de Jesus. Cumpra-se a sua palavra, Senhor Jesus. Cumpra-se na vida dessas duas, em nome de Jesus. Pode voltar ao lugar. Vou ensinar uma coisinha para terminar. Depois que você faz a oração, muitas vezes a tempestade não acaba direto, tá? E a tua palavra que exerceu poder para que ela acabe, se você começar a falar outras coisas que não estão de acordo com o que você falou, você está anulando o que você acabou de falar. Então, embora você ainda não veja, você não precisa ser radical, mas você não fala contra o que você já orou. Não fala contra. Ah, não tem jeito. Deus me abandonou mesmo. Tudo isso, você está contribuindo para que o milagre não venha. Exerce autoridade. A palavra de Jesus é suficiente para gerar um milagre na tua vida. Com o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e sempre. Semana que vem continuamos nesse tema. Diga, obrigado, Senhor. Treina-me. Diga, ensina-me. Quero aprender, como os discípulos aprenderam, a ser um instrumento de poder e de amor nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. 1, 2, 3. Aleluia.